Boa noite a todas e todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, nesta formação, nessa trilha formativa tão interessante. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês e queremos que vocês participem conosco, deste momento também. Eu sou o Marco Davi, quero fazer então a minha autoinscrição aqui agora nesse momento. Sou um homem negro, barba grisalha. E estou vestido com uma camisa, assim, bem colorida, cheia de folhas, verde, amarela, marrom, enfim, várias cores. Imaginem, são uma floresta, é meio parecido. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, e é uma honra estar aqui com vocês. Estou mobilizador social do UMIO. E o MIO é uma iniciativa que envolve a ONU, tendo como carro-chefe a Unicef, envolve, ah, vários movimentos sociais e também, a sociedade civil, focada especificamente na inclusão produtiva de jovens, e na formação desses jovens ao mundo do trabalho. O MIO tem 4 pilares interessantes, que são educação de qualidade, empreendedorismo, vagas de trabalho decente, né, a vaga de trabalho decente e conectividade. Então, nós estamos iniciando essa nossa formação, que já na verdade já tivemos a aula semana passada, hoje nós teremos a segunda aula, mas juntamente com a parceria com a Frente de Evangélico pelo Estado de Direito. E a Frente de Evangélico pelo Estado de Direito é um movimento nascido no meio cristão evangélico em 2016, desculpe-me, com os objetivos de promover a justiça social, a defesa de todos os direitos garantidos pela Constituição brasileira e pela legislação internacional de direitos humanos, enfrentando quaisquer violações desses direitos, lutando pela garantia do Estado democrático de direito. A atuação da frente é marcada por um crescimento constante desde que foi criada, atraindo evangélicos de todo o Brasil que possuem inquietações sobre os rumos da democracia brasileira, a soberania nacional e os retrocessos sociais que ameaçam os mais pobres e vulneráveis. Eh, a atuação da Frente de Evangélicos, em promover debates e reflexões sobre a realidade brasileira, é reconhecida por acadêmicos, formadores de opinião, grupos políticos e movimentos sociais que validam as ações desenvolvidas, reconhecendo a importância do diálogo no segmento evangélico. Então, a Frente de Evangélico pelo Estado de Direito na sua atuação, tem trabalhado diretamente com a luta pelos direitos das pessoas negras, indígenas, mulheres, enfim, é um trabalho interessante no meio evangélico, e nós estamos com o MIO nessa parceria pontual, fazendo então essa formação que a gente já teve algumas aulas aqui. Já teve a primeira aula aqui, desculpe-me, que foi o trabalho e a Bíblia, a perspectiva teológica sobre a importância do trabalho, com o pastor Ariovaldo Ramos, uma excelente aula. E hoje nós teremos outra excelente aula, com o Felipe Gonzalez. Então, é importante que você esteja conosco e que você participe ativamente desta aula, né. Nós vamos ter a lista de presença, mas é importante que você esteja atento também à central de relacionamento do MIO pelo WhatsApp. Então você vai ter aí o QR Code na tela e, ao final, você vai poder, então, colocar a sua presença e vai poder participar ativamente. Então participe, se você quiser, fazendo perguntas, fique bem à vontade, porque
nós vamos ter uma boa discussão essa noite. E agora eu quero, chamar a Nuxa Correia para estar com a gente nessa conversa, a voluntária dessa noite. Anuxa, fique à vontade, participe com a gente. Boa noite, Marco. Boa noite, pessoal. Antes de começar, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, de 25 anos, uso um óculos vinho e atrás de mim tem um guarda-roupa e uma parede branca. Bom, pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês o Mentimeter, né? Hoje o nosso tema da aula é geração de trabalho e renda digna para a juventude, e o nosso Mentimeter, que é uma ferramenta que vem sendo utilizada nas transmissões do MIO, ele vai trazer uma pergunta e nós gostaríamos que vocês respondessem essa pergunta durante a aula, né? Que é como uma oportunidade pode mudar a vida do jovem. Então, vocês vão responder essa pergunta. Para fazer isso, basta clicar no link que está aparecendo nessa tela, né? Vocês vão copiar esse link e digitar esse código. E antes de chamar o nosso palestrante, eu gostaria de ler a bio dele, né? O palestrante de hoje é o Felipe Gonzalez. O Felipe é especialista em inovação e design educacional, cofundador da consultoria criativa Connection, embaixador da Angel Hack e oficial de programas do Unicef para a iniciativa 1 milhão de oportunidades. Responsável pela área de conteúdos especiais da Campus Party. O palco é seu, Felipe. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Queria agradecer ao pastor Marco Davi Oliveira, a Anuxa, nossa voluntária aí do UMIO. Meu nome é Felipe Gonzalez e antes de mais nada, gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de 33 anos, estou usando uma camisa azul ciano, tenho os cabelos pretos, atrás de mim tem um quadro branco e uma parede amarela e eu estou usando um fone de ouvido de arco para poder falar com vocês aqui essa noite. Também gostaria de agradecer à Frente Evangélica pelo Estado de Direito, pela parceria de sempre aí com a nossa iniciativa 1 milhão de oportunidades, na qual eu coordeno e faço parte aqui da equipe do Unicef Brasil. E eu queria falar com vocês nessa noite um pouquinho sobre como é construída essa questão de geração de renda, né? Qual que é a perspectiva de geração de renda para as nossas comunidades a partir dessa composição na qual a gente trabalha com as juventudes a partir do olhar programático do Unicef. Mas, sobretudo, desmistificar um pouco como essa construção é feita ao longo da história, né? Por que existe a desigualdade social? A desigualdade social é, de fato, um momento histórico que parte de uma crise econômica ou ela parte da construção da nossa sociedade? Então, quero propor um pouco dessa reflexão com vocês aqui nessa noite e também trazer um pouco da nossa perspectiva de atuação no campo do trabalho a partir da inclusão produtiva jovem, né? O poder de uma oportunidade, como uma oportunidade pode transformar uma vida. Queria também agradecer o Tiago, que está coordenando nossa transmissão aqui, e gostaria também de já pedir para ele colocar a minha apresentação na tela, que vai nos guiar essa noite a partir dessa jornada sobre a inclusão produtiva, a geração de renda e o que a gente pode fazer juntos em prol da juventude. Então, queria começar falando para vocês um pouco sobre a construção da nossa sociedade, né? Como que realmente essa observação da construção orientada ao imaginário simbólico, ela perpetua um sistema de dominação heteronormativa centrada europeia, né? Quando a gente fala desse nome comprido, que parece um pouco difícil, a gente está falando da colonização do Brasil, a colonização europeia do Brasil, que parte dessa construção do simbólico, do controle dos corpos, né, desde da escravidão no Brasil, e do racismo estrutural, a partir dos sistemas de dominação da colonização do nosso país. Ou seja, quando a gente olha para a história do Brasil, a gente olha sobre essa perspectiva, né, da dominação europeia. E isso se reproduz, por exemplo, na academia. Quais são os livros que nós somos orientados à leitura dentro das escolas públicas? Em geral, uma leitura orientada a autores europeus,
europeus. Qual que é o nosso senso de estética a partir dessa perspectiva? O senso da estética do renascentismo, né, que nasce também na Europa. Qual que é o nosso senso de percepção do que é o conhecimento erudito, né? Parte também de autores europeus, heteronormativos. E essa construção, ela perpetua um sistema de dominância e poder. Acho importante abrir minha fala e explicar um pouco sobre isso, porque nos faz abrir um parâmetro de observação muito interessante sobre a construção da nossa sociedade. Quando a gente traz isso para o nosso cotidiano, muitas vezes a gente escuta: ah, não anda com ele porque ele é maconheiro, não anda com ela porque ela é piranha, não anda com essa pessoa porque ela vai te trazer problemas. E quando a gente joga isso no campo do simbólico, a gente está perpetuando uma construção que nos é orientada quanto à sociedade, quanto a convívio em comunidade. E isso traz um racismo muito incrustado no seio da nossa sociedade. E isso nasce de um imaginário, né? Da gente achar, por exemplo, não anda com o evangélico porque ele é conservador, né? Essa construção, ela é feita a partir de um imaginário simbólico que é perpetuado por uma construção de sociedade. Ou seja, isso é um projeto, né? Isso é uma construção para perpetuar essa desigualdade social na qual a gente vive, onde poucas pessoas têm um acúmulo de renda e a gente tem uma grande parcela da população aí que luta para sobreviver, como a gente vai ver aí a partir dos números que eu vou trazer para vocês. Mas meu ponto de partida epistemológico é também de um jovem periférico. Eu nasci em periferia, nas comunidades do Heliópolis, construí toda a minha percepção estética em escola pública, tive minha formação dentro de uma escola pública, depois superei a trajetória da pobreza por meio de programas sociais. Então, hoje eu falo também de uma perspectiva de um jovem que pôde vivenciar isso na pele, na carne e observar essa desconstrução, né? Eu tive que desconstruir o meu olhar para poder conseguir atuar com o social de maneira sistêmica e consistente. E é isso que eu proponho a vocês como lideranças aí em suas comunidades, né? A gente olhar para essa construção social muito orientada pelo imaginário simbólico. E quando a gente está falando do mundo do trabalho e a construção social do mundo do trabalho, a gente não pode deixar de olhar para o Brasil moderno. O que é esse Brasil moderno? É o Brasil depois da abolição da escravidão, em 1888. E essa abolição, ela foi, na verdade, uma alforria para que muitos trabalhadores que já estavam em situação de precariedade não estivessem sob a tutela dos senhores de engenho, né? Só que o que acontece sobre essa perspectiva? Qual que foi a garantia de direitos para essa transição? O que aconteceu com essa população, que em grande parte, ou quase 100% dessa população, era uma população negra, migrante, de trabalhadores? Eles passaram a viver na precariedade, e isso se perpetua numa desigualdade social imensa na qual a gente se encontra hoje, né? Se a gente olhar para a sociedade, onde que se perpetua esse simbólico, no qual eu comentei anteriormente, mas onde que se perpetua essa desigualdade social da pobreza? É nas camadas sociais mais vulneráveis que nós falamos, né? Ou em situação de vulnerabilidade ou empobrecidas por um sistema hegemônico de controle de poder. E a gente olha para isso a partir dessa interseccionalidade, né, desses corpos, né? Então você vai perceber que a mulher preta periférica geralmente tem o maior índice de situação de vulnerabilidade. Quando a gente vai olhar para os índices sociais, os jovens negros periféricos, os jovens de comunidades populares, né, comunidades originárias, os quilombolas, os indígenas, estes se encontram em situação de desigualdade social, muito por conta dessa construção. E essa construção, ela foi orientada por uma perpetuação de poder que nasce no Brasil moderno e tem como característica 3 pontos cruciais, né? O patriarcado, que é justamente o controle dos corpos a partir da dominação de um sistema hegemônico orientado ao homem como o centro, né, do controle social. Então são os senhores de engenho. As mulheres passaram a ter direito a voto só em meados dos anos de 1940. Então, quando você olha onde perpetua-se esse controle social, o machismo está muito
orientado, né? O chefe de família, né? Então, observem como esse simbólico, né, das nomenclaturas que nós utilizamos, o chefe de família, o senhor de engenho, como isso se perpetua nessa construção do patriarcado. A gente está falando do racismo estrutural, né? Quanto tempo o Brasil demorou para ter um processo de abolição da escravidão? Quanto tempo isso impacta na vida do jovem negro a partir do seu lugar de fala, do seu lugar de expressão, né? Quanto racismo a gente presencia no cotidiano, né, nas periferias do Brasil, a gente reproduz, por exemplo, nas marcas, nos cosméticos, nesse ideário de beleza, né? Quando a gente olha, por exemplo, o ideário de beleza, como que isso foi construído a partir de um racismo sistêmico e estrutural, né? E também o patrimonialismo institucional, que é a perpetuação dessas camadas sociais a partir do controle do Estado como patrimônio. Então, quando a gente olha uma foto, né, hoje do nosso Congresso Nacional, quantas mulheres negras a gente observa nessa foto? Quantos homens negros a gente observa nessa foto? Quantos indígenas? Quando a gente vai olhar para o sistema judiciário brasileiro, apenas 16% dos nossos juízes ou das pessoas que trabalham no poder judiciário são negras. E a gente tem uma alta parcela, mais da metade do nosso país são de pessoas pretas. Então, olhar para esse lugar é olhar para essa desigualdade social, que é um processo de construção e não de uma crise econômica. E trazendo para os dias de hoje, a gente se depara com o maior bônus demográfico, né? Hoje a gente vive na maior geração de jovens da nossa história. Representa 23% da população do Brasil, e 24% da população mundial hoje tem 14 a 24 anos, né? Então, hoje a gente observa sobre essa perspectiva, esse bônus demográfico, o que a gente está fazendo com isso? Em países desenvolvidos, o bônus demográfico trouxe crescimento, e a gente está passando, hoje a gente vive um atravessamento dessa crise, tanto da pandemia quanto de uma crise econômica perpetuada desde 2003 a partir do neoliberalismo, uma crise muito central que impacta diretamente o corpo das mulheres, dos jovens, dos indígenas, dos jovens negros, das mulheres negras. Então, olhando para essa perspectiva, a atuação social que nós propomos para isso é justamente de como fortalecer essa maior geração de jovens da história. E trazendo um pouco para a conversa que eu quero aproximá-los, que é o mundo do trabalho, hoje existe um hiato imenso sobre a perspectiva de desenvolvimento do mundo do trabalho, quais são as demandas desse novo mundo do trabalho a partir da tecnologia, com as demandas desses jovens que estão nas periferias, nas comunidades, né? Essa massa de trabalho que a gente chama, né? A classe trabalhadora. Quais que são essas demandas? Existe um hiato muito grande de formação, né? A gente observa para a formação que é realizada nas escolas públicas e nos centros de tecnologia e aprendizagem profissional, estão distantes dos anseios da juventude e não formam essa molecada para o mundo do trabalho. Isso gera um problema social que a gente pode ter daqui a uns anos um grave hiato de uma geração que não estuda e não trabalha, que hoje representa aproximadamente 20% da classe de jovens do Brasil, e esse número pode crescer ainda mais. 23% da população do Brasil é jovem, como havia comentado, então isso representa 48 milhões de pessoas, tem entre 14 e 24 anos. E o Brasil hoje apresenta um número imenso de pessoas desempregadas. Isso sem contar os que estão em trabalho informal, que pela primeira vez na nossa história, a gente tem 128 milhões de pessoas no trabalho informal. Ou seja um trabalho que não tem a sua garantia de direitos prevista, não tem a garantia de direitos contemplada, seja pelo registro em carteira de trabalho, seja por condições de trabalho. Muitas vezes essas pessoas trabalham em regimes de quase escravidão. Então, quando a gente olha para essa camada da população, a gente olha os 14 milhões de desempregados, mas a gente tem a maior força de trabalho do Brasil em empregos que nós chamamos de intermitentes. Existem no Brasil apenas 33 milhões de empregos formais. Então, se você tem um emprego formal, você está numa camada de privilégio hoje. E isso é inacreditável quando a gente fala de um país do tamanho do Brasil, com uma riqueza tão grande quanto o Brasil. Quando a gente olha, né,
que desses 14 milhões de desempregados, né, e representam 14% da população economicamente ativa, a gente está falando também do desenvolvimento econômico, a proposta de desenvolvimento econômico do país. Como isso se dá a partir de um número tão grande de pessoas sem acesso à renda? Né? Como que você faz com que as comunidades, como que você faz com que o mercado ele gire, ele possa ter uma frutividade, ele começa a ter uma rotatividade de recursos, se você tem 14% da população economicamente ativa afetada, né, lutando no que a gente chama de economia de sobrevivência, às vezes colocando um caixote nas costas, subindo numa bike e indo fazer entregas, né. Então, acho que essa perspectiva do número de desempregados é muito interessante a gente olhar com isso com muito cuidado, para olhar quem são esses desempregados hoje, né? O desemprego entre os jovens é mais que o dobro da taxa atual. Jovens de 14 a 17 anos são 46% estão em busca de trabalho. E entre 18 e 24 anos, o desemprego afeta 31% desses jovens. Então, a gente estima que tenha um grande número de jovens trabalhadores que não estão nem estudando, nem trabalhando, ou apenas trabalhando e não estudando, ou apenas estudando e não trabalhando. Isso gera um colapso social muito grande, porque quando as empresas, as organizações trazem a perspectiva de um trabalho decente, não existe a mão de obra qualificada ou não existe a experiência profissional. Quanto mais jovens desempregados, maior a nossa fragilidade social. Né? E aí quero trazer um pouco também das transformações, do impacto da tecnologia no mundo do trabalho, né? Como se dá esse impacto da tecnologia no mundo do trabalho, né? Uma pesquisa de Oxford, né, realizada em 2019, aponta que 47% dos empregos atuais poderão ser automatizados por tecnologias já existentes. O que significa isso? Que com as tecnologias que nós já temos agora, nós já temos aí um impacto de 47% dos empregos atuais. Então, observem só como que isso pode causar um problema grande quando a gente olha para os índices de desemprego, né? O desemprego tecnológico e estrutural pode tornar-se um traço característico do futuro, né? Pessoas que não podem acompanhar a evolução tecnológica perderão seus postos de trabalho. Então, observem, né? A falta de qualificação profissional, a falta de conectividade, a falta de letramento digital pode impactar também a massa de trabalhadores quando a gente olha para um cenário de médio a longo prazo no futuro. Né? A tecnologia ela está presente no mundo do trabalho e cada vez mais está sendo valorizada por esses meios de trabalho. E quando a gente fala de arranjos produtivos locais, como conectar esses arranjos produtivos locais, como por exemplo uma cooperativa de catadores, à tecnologia? Esse é um grande desafio de quem pensa a tecnologia no mundo, né? Como que a gente não perpetua um sistema de desigualdade social a partir da premissa da tecnologia como um bem comum para todos. O terceiro ponto que eu queria trazer para vocês é sobre a precarização do trabalho, né? A precarização do trabalho é decorrência dos novos modelos de produção e gestão. Nós temos um caso emblemático de um entregador de rap aqui em São Paulo, que ele tinha 23 anos, o nome dele é Tiago, foi fazer uma entrega aqui na região de Pinheiros e ele teve um AVC. Durante a entrega, a pessoa que recebeu a entrega pegou o telefone, entrou em contato com o aplicativo simplesmente avisou que o atraso da próxima entrega do Tiago. O Tiago teve um AVC, demorou 2 horas para sua família ser contactada e infelizmente ele faleceu no hospital. Isso é a perpetuação de um modelo de produção canibal que parte de uma desigualdade social, do desespero, né? Do que um pesquisador chamado Ricardo Almeida chama do privilégio da servidão. Né? Eu estou agradecido por poder servir e fazer este trabalho, te fazer essa entrega. Mas observem qual é a garantia social que o Tiago teve, qual que foi o amparo que o Tiago teve durante essa entrega. Nós perdemos um dos nossos. Tiago é um jovem negro de periferia. Nós perdemos o Tiago por conta da precarização do trabalho. Quando a gente perde uma vida por causa de um trabalho, a gente tem que repensar a estrutura da sociedade como um todo.
trazendo um pouquinho também sobre a perspectiva, né, do futuro da tecnologia no mundo do trabalho, né? A gente tem esses números que são alarmantes, né? Também da pesquisa do futuro do trabalho pela Oxford. É fácil de vocês acharem aí no Google, só digitar futuro do trabalho, né? McKinsey. E vocês também têm essa mesma pesquisa em Oxford, é uma parceria entre essas duas grandes instituições. E quando a gente olha que a automação do trabalho no Brasil pode eliminar até 15 milhões de postos de trabalho até 2030, a gente está falando de uma camada da população que está desempregada. Quando a gente olha para o jovem, a gente está falando do dobro dessa população desempregada, e quando a gente fala de 15 milhões de postos de trabalho, é o dobro de desemprego que a gente encontra hoje. Então, olhar para a capacitação profissional jovem é olhar para o desenvolvimento social do nosso país, não apenas de geração de renda, mas também de desenvolvimento social, como que a gente supera a trajetória de pobreza a partir de uma nova dinâmica, seja ela nas escolas públicas, seja ela nos ambientes comunitários, seja ela por meio orientada por organizações sociais. Então, olhar para o impacto da tecnologia, olhar com muito cuidado para o que vem por aí. E a demanda por mão de obra qualificada no país será crucial, uma vez que os postos de trabalho que consideram habilidades motoras serão os mais impactados. Então, quantas vezes vocês já viram lá, né, nas fábricas, né, quanta de automatização vocês já podem observar nas grandes montadoras, por exemplo, de automóveis, ou no agronegócio, né? Hoje você não precisa ter mais uma pessoa para dirigir, para ficar guiando, né, ou para guiar ou dirigir um trator. Você consegue automatizar tudo. Você consegue ter relatórios de tempo real com a utilização de drones. Hoje, você não precisa mais dos técnicos visitando cada ponto aí dos hectares aí de propriedades rurais. Então, observem como esse impacto ele pode trazer uma dinâmica social muito, muito relevante para o mundo do trabalho, uma vez que essa perspectiva da automatização do serviço é uma crescente, né, dentro desse panorama da tecnologia, né, da adoção da tecnologia no mundo do trabalho. Então, olhar para esse lugar, olhar para o mundo do trabalho, olhar para a tecnologia e olhar para o número de desempregados se faz essencial para que a gente possa pensar um país desenvolvido a médio e longo prazo. O impacto da pandemia no mundo do trabalho, né? Como vocês sabem, né, nós atravessamos um período muito difícil, o período da pandemia do Covid-19, que a gente não tem uma perspectiva de quando isso vai terminar, mas acho que essa perspectiva, o impacto disso no mundo do trabalho, sobretudo para os jovens, foi muito sensível, e a gente pode observar nos números, né? Essa é uma pesquisa do Conjuve em parceria com a rede Conhecimento Social, que eles trouxeram alguns números que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, 7 a cada 10 jovens são totalmente ou parcialmente dependentes financeiramente, isso antes da pandemia. Imaginem que 6 a cada 10 tiveram alteração da sua carga de trabalho desde o início da pandemia, ou seja, aquelas horas extras não remuneradas, como vocês bem sabem. E 4 a cada 10 indicam ter perdido renda pessoal ou familiar e buscado outras formas de complementar a renda. Então, observem que a precarização do trabalho por conta da pandemia também se acentuou. Nunca o Uber, nunca a Rappi, nunca os aplicativos os aplicativos de serviços nunca cresceram tanto economicamente nesse período de pandemia. Porque uma parcela da população que tem condições de se manter em isolamento social se utiliza dessa mão de obra para que as entregas sejam feitas a partir dos alimentos, das suas compras, de medicamentos, e isso traz uma perspectiva de precarização do trabalho cada vez mais sensível para nós. E isso impacta também no ambiente escolar, né? O impacto da pandemia na educação também a gente pode visualizar com os números, né? O aumento das demandas de saúde mental, né? O estresse provocado pela pandemia acarretou, né, um processo muito grande já de saúde mental. No Brasil, né, estima-se que aproximadamente 43% dos jovens durante a pandemia tiveram algum problema, né, relacionado à saúde mental. Após o fim do isolamento social, 3 a cada 10 jovens confessam que jamais pensaram em voltar, né, para não retornar para a escola.
Imagine, se a gente perde 30% da nossa classe de jovens, né, da escola, qual que é o impacto disso para essa geração, né? Estima-se, né, uma pesquisa da Save the Children traz um número muito alarmante, que foi a primeira vez na história que 1,6 bilhão de jovens tiveram um corte na sua rotina escolar. O que isso significa? Que jovens pararam de ir para a escola, 1,6 bilhão. É pela primeira vez uma geração inteira teve um impacto na sua rotina escolar. Isso acarreta problemas para o desenvolvimento do mundo como um todo gigantescos, né? Quando você perde essa rotina escolar, você gera um impacto, um atraso muito grande na produção de conhecimento e também no desenvolvimento social e econômico. Entre os que farão ou pensam em fazer o Enem, a possibilidade de desistência chegou a 49%. O último Enem que nós tivemos agora em 2021 foi o Enem com o menor número de inscritos da história, do recorte histórico, né, da prova durante esses anos. E 2 a cada 10 jovens afirmam que a instituição de ensino não está oferecendo nenhuma atividade. E quando a gente olha para esse número, pode ser uma percepção do jovem com relação às atividades que a escola está propondo, ou simplesmente que a escola negligenciou, né, esse ensino. Fato é que a educação foi completamente transformada, né, e os pais, né, tiveram também um impacto muito grande, né, de terem seus filhos dentro de casa, de como fortalecer esses laços familiares, e lamentavelmente nós tivemos um acréscimo, né, na violência infantil e na violência contra mulheres durante o período da pandemia, muito por conta desse escape que não houve, né, e esse impacto em saúde mental que também construiu, perpetuou esse sistema machista que proporcionou uma fragilidade imensa para as mulheres e para as crianças dentro dessas residências. Falando um pouco das consequências da violação de direito à educação na juventude. 17,5% dos jovens entre 15 e 17 anos deixam de estudar antes de terminar o ensino médio, né? Isso representa 23%, né, do total de alunos matriculados e 17,5% entre jovens. Esse é um número que o Unicef, ao longo dos anos, tem trabalhado para reduzir a partir de projetos como Trajetórias de Sucesso Escolar e Busca Ativa Escolar. Esse número vem diminuindo, porém, na pandemia, lamentavelmente, esse número cresceu. Os números são alarmantes. No último ano, né, 575 mil jovens não concluíram o ensino médio, né, e a evasão escolar gera um custo social de 214 bilhões por ano no Brasil. O que significa esse custo social? É que é o valor do que os alunos deixam de ganhar ao longo da sua vida por abandonarem a escola. Como que funciona essa conta? O jovem sai da escola, a possibilidade de ele arrumar um trabalho decente, como nós falamos, ou um trabalho bom, um trabalho que tem uma remuneração menor, é muito menor do que a outra camada da população que conseguiu concluir o ensino médio. O que acontece é que esse jovem, a sua trajetória é totalmente condenada à perpetuação de um trabalho sem garantia de direitos, um trabalho precarizado, esse trabalho intermitente. Então, educação e mundo do trabalho estão diretamente ligados sobre essa perspectiva social, né? As remunerações daqueles que não se formam são entre 20% e 25% menores. Na fase produtiva da vida do jovem, ele deixa de ganhar 159 mil reais por não ter acesso a empregos decentes. Sair da escola precocemente também afeta a saúde e a qualidade de vida, gerando um custo anual de 114 mil para cada jovem. Então, esse impacto, né, essa pesquisa é uma pesquisa da Fundação Roberto Marinho com o FGV sobre o impacto do abandono escolar na juventude. Então, observem como simplesmente o abandono escolar gera uma série de problemas, né, no decorrer da vida desse jovem e dessa pessoa quando ela atravessa a fase adulta, né? Vejam só. Então, é muito importante, né, fortalecer a comunidade escolar pensando no desenvolvimento social. Acho que isso é meio que chovendo molhado para todos vocês, né? Mas a educação é fundamental para que a gente possa atravessar esse processo de crise cada vez mais fortalecido.
Estima-se que, em números reais, o Brasil possua 11,3 milhões de jovens de 14 a 24 anos em busca de uma oportunidade. Então, esse é o número real, né, trazendo números, e cada número desse é um CPF, é uma vida, é uma história, e dentro desses 11 milhões, partindo da nossa construção de sociedade histórica, na qual eu comecei minha fala, em grande parte são os jovens negros, as mulheres negras, os jovens periféricos, os jovens de povos originários, que estão dentro dessa faixa, estão dentro desses 11 milhões. São jovens como nós, né? Os jovens dos nossos que estão nesse processo. E aqui quero apresentar um pouco do trabalho que eu realizo, né, junto com o pastor Marco Davi, junto com o Tiago, junto com a Anusha, junto com todos aqueles que acreditam que uma oportunidade pode transformar vidas. Nós trabalhamos com uma área chamada inclusão socioprodutiva. O que significa inclusão produtiva, né? Que é algo que vocês já devem ter visto aí em alguns lugares, jornais, revistas, em algumas lives, mas a inclusão produtiva é geração de renda. Quando a gente traz o elemento sócio, a gente está trazendo a perspectiva de desenvolvimento social. Para quem é essa inclusão produtiva? Para quem é essa geração de renda que a gente está trabalhando? E são para aqueles que têm as suas trajetórias perpetuadas pela essa desigualdade. Então, nós trabalhamos na perspectiva social da geração de renda. A geração de renda se dá, né, dentro do que a gente trabalha aqui no 1MIO ou 1MIO, que é uma redução do 1 milhão de oportunidades, que é esse projeto do Unicef Brasil com a Organização Internacional do Trabalho, que nasce em 2018 e vem para o Brasil em 2020, a partir do fomento nessas 5 macroáreas, né? É o fomento, a capacitação profissional e propedêutica, que são formações onde o jovem pode se desenvolver em sua plenitude a partir de habilidades para o mundo do trabalho e habilidades, né, de habilidades críticas, de senso estético, de articulação, de ética filosófica. Então, é uma educação onde a gente integra, né, essas competências por meio da empregabilidade, que são vagas de emprego, né, estágio, jovem aprendiz, trainee, as vagas de emprego tal como a gente conhece, por meio do empreendedorismo, que é o empreendedorismo você criar mecanismos de geração de renda a partir do seu próprio negócio. E também a gente tem a questão do autoemprego e do autogestão. Esses são essa terminologia mais nova. Autoemprego e autogestão significam arranjos produtivos locais. Então, por exemplo, cooperativas de mulheres que trabalham com biojoias no interior do Pará, né? Como esse emprego ele existe formalmente? Ele não existe formalmente, mas ele é um emprego, ele gera renda, ele é um processo cooperativo de geração de recursos. Então, nós trabalhamos nesse mapeamento e nessa observação desses números, né? Dessa coalizão de saberes, justamente para que a gente possa confluir na geração de renda para essas comunidades. A gente também trabalha a perspectiva da garantia de direitos no mundo do trabalho, e isso para nós é um tema muito caro, muito sensível, porque a garantia de direitos no mundo do trabalho é essencial para que a gente possa diminuir esse aspecto da desigualdade social para dentro do mundo do trabalho, né? Ter a garantia de direitos no mundo do trabalho não é apenas pagar um 13º ou apenas te pagar o salário em dia, é permitir que você possa se desenvolver dentro do trabalho, é permitir mecanismos nos quais você possa viver e trabalhar tranquilamente, é permitir que você possa se desenvolver em plenitude e concluir o ciclo de geração de renda sem ferir a sua parte social, sua saúde, sem ferir o tempo que você dedica à sua família. Então, a garantia de direitos no mundo do trabalho é fundamental. E quando a gente fala na garantia de direitos sobre a perspectiva jovem, a gente está falando sobre as leis, né, que protegem a juventude, né? A lei do trabalho, a lei do jovem aprendiz, que cada vez mais estão sendo amassadas, né? Estão sendo cada vez mais deturpadas, muito por conta da crise econômica e dessa camada, né, que detém os recursos e o poder econômico, de fragilizar cada vez mais esses direitos no mundo do trabalho, sobre a perspectiva do acesso à renda dessas comunidades pobres, dessas famílias empobrecidas. E isso é uma falácia. Na verdade,
a gente precisa cada vez mais garantir os direitos do trabalhador para que a gente possa superar a pobreza e, enfim, ter um país um pouco mais equitativo e igualitário, né? E a gente trabalha sobre essa perspectiva de como reinventar a forma como as juventudes se relacionam com o mundo do trabalho. Uma última pesquisa do Datafolha trouxe um número muito interessante, que 49% dos jovens do Brasil pensam em sair do país. E grande parte desses jovens pensam em sair do país por conta de não encontrarem uma oportunidade, seja uma oportunidade de vaga de trabalho por meio de empregabilidade, seja uma oportunidade de expressar sua arte, seja uma oportunidade de estudo. Então, observem que o Brasil está trazendo uma perspectiva para essas juventudes de um não desenvolvimento sobre a perspectiva dessa construção dos jovens no mundo do trabalho ou nos seus anseios, né? Como que o jovem se percebe, como ele percebe seu corpo no mundo do trabalho e o que o mundo do trabalho espera desse jovem, né? O que ele espera desse jovem a partir dessa conexão com o mundo do trabalho e também com a projeção de vida dessa juventude. Então, aqui no 1 Milhão de Oportunidades, nós trabalhamos isso com essa reconciliação, né, do setor produtivo com os anseios da juventude, que significa ouvir a juventude e pautar o setor produtivo, o setor de formação, e trabalhar cada vez mais para a aproximação dessa potência que nasce dos jovens, né? A gente tem essa potência da juventude perpetuada, por exemplo, numa roda de capoeira, num baile do passinho, na criatividade artística que nós temos no Brasil. Se vocês forem observar, né, os maiores publicitários do mundo são brasileiros, porque nasce dessa criatividade genuína, que nasce nas periferias do Brasil. Então, olhar para esse lugar é olhar para uma potência, né? Reconciliação do setor produtivo é trazer o aspecto da fraternidade para esse processo do mundo do trabalho. Não é apenas um número dentro da minha companhia que esse jovem representa. Na verdade, ele representa uma vida que pode transformar outras vidas. Então, olhando sobre essa perspectiva, é olhar para essa conexão da juventude com o mundo do trabalho a partir dessa reconciliação do diálogo, da construção coletiva, da cocriação de soluções, sobretudo também do aspecto da proteção ambiental. Então, olhar para isso é olhar para como que nós conectamos isso. E a gente não apenas conecta, como nossa proposta é trazer um pouco dessa fraternidade para dentro dessa agenda programática e trazer, na verdade, uma reconciliação do setor produtivo com a juventude. E aqui um pouquinho do que a gente tem feito do nosso trabalho, né? Nós hoje, no 1 Milhão de Oportunidades, realizamos um processo de escuta ativa a partir de um diagnóstico social participativo, que, na verdade, é uma confluência de saberes entre os jovens, justamente para que a gente possa entendê-los. E a partir dessa máquina, né, que nós trabalhamos, né, do Unicef, junto com um conglomerado de empresas, hoje nós temos aí aproximadamente 68 empresas, 103 organizações sociais, né, juntos a gente possa cada vez mais aproximar os anseios da juventude, reconciliar os anseios da juventude com o mundo do trabalho, a partir de vagas de trabalho decente, a partir de programas de capacitação, a partir do reconhecimento de novos arranjos produtivos. Nós trabalhamos também com a inovação participativa, e aí Tiago e Anusha são a representação do que a gente trabalha como inovação participativa a partir dos nossos programas de voluntariado e formação em direitos humanos para o mundo do trabalho. Na verdade, a gente quer reproduzir esse modelo de pensamento a partir dessa reconciliação com o mundo do trabalho, juventude, dessa intersecção dos corpos no mundo do trabalho, para jovens formadores de opinião, jovens articuladores, para que eles possam, em seus territórios, articular oportunidades de maneira que a gente possa proporcionar o maior número de pessoas com acesso a essas informações, o maior número de pessoas também com acesso a capacitações para o mundo do trabalho, e que a gente possa, de fato, trazer um elemento fundamental para a juventude, na qual a gente se propõe como Unicef, como o MIO, como todas as organizações que estão conosco, que o jovem possa ter o poder de escolha novamente. Porque quando a gente olha para esses números alarmantes,
né, a gente olha o impacto da geração de renda nas famílias, a gente olha que o jovem muitas vezes não tem o seu poder de escolha. Ou é largar a escola e colocar um caixote nas costas e fazer entrega, ou é realmente passar uma situação que muitas vezes a gente observa de fome. Então, é trazer por meio dessas ações sociais, por meio dessa coalizão, por meio de toda essa força, que a gente possa novamente levar para o jovem essa possibilidade de escolha, que ele possa escolher o que ele quer ser, né? Ou escolher o caminho que ele vai criar. Então, para isso, a gente também reforça, né, a partir da própria juventude, toda a cocriação da nossa iniciativa por meio da inovação participativa. Outro ponto fundamental desse trabalho é a comunidade como protagonista dos novos arranjos de mobilização. Então, hoje a gente, dentro do 1 milhão de oportunidades, temos articulação em territórios como favelas, temos em territórios de povos originários, quilombolas, aldeias indígenas, e ao mesmo tempo a gente tem uma comunidade que se auto-organiza dentro de uma plataforma chamada Discord, que é uma plataforma essencialmente utilizada por pessoas da área da tecnologia, sobretudo gamers. Então a gente consegue criar diversos mecanismos para que a gente possa contemplar as diversas visões da juventude a partir dessa mobilização. Isso nos traz um lugar de fala, uma legitimidade na assinatura dos nossos projetos muito genuína, muito consistente, porque nós simplesmente facilitamos que a voz da juventude possa ser contemplada dentro dos nossos processos de construção de projetos e programáticos. E aqui um pouquinho das fotos, né, um pouco dos diagnósticos que nós fazemos a partir dessa perspectiva online e também em loco, né? Então a gente faz essas escutas desde organizar almoços nas comunidades até uma noite onde a gente faz essa escuta com quiz, com jogos, com gamificação. Então a gente utiliza de diversos atalhos aí para se aproximar da juventude a partir das lideranças comunitárias, sempre estabelecendo uma escuta ativa, né, uma participação muito sensível da juventude a partir das suas práticas, dos seus comportamentos. Então, nós sempre orientamos isso, o nosso trabalho, né, como que a juventude é protagonista do seu processo de aprendizagem, protagonista do futuro. Um pouco da comunidade do UMIO, né? Então, aqui algumas coisas que nós já fizemos em parceria com a nossa comunidade. Então, nós temos um projeto muito bacana que é o Favela Hacker, que foi um desafio que nossa rede de voluntários teve de dar acesso, né, aos tutoriais de um projeto que acontecia dentro do complexo do Acari para jovens com baixa conectividade. Isso proporcionou uma capacitação de ponta a ponta, né, tanto dos nossos jovens voluntários, que é uma rede de aproximadamente 4 mil jovens de todo o Brasil, que construíram um protótipo e tiveram uma imersão, né, do que é essa atuação de base, né, qual é esse trabalho de base no território, e reconstruir o que é essa perspectiva de inovação social, né, a partir dessa coalizão entre eles, para desenvolver uma solução para os jovens na ponta que receberam esses tutoriais, né, de aprendizagem criativa no contraturno escolar. Então, a gente teve um resultado muito bacana, que foi uma espécie de laboratório de inovação social. Nós temos também campanhas, né, que são criadas pela nossa própria comunidade em defesa da lei de aprendizagem, né? Esse ano nós tivemos a votação do REQIP, nós tivemos um abaixo-assinado mobilizado pela nossa comunidade com mais de 25 mil assinaturas. Se vocês puderem, acessem lá, em defesa de aprendizagem, tem no Instagram, tem uma plataforma, vocês vão achar todo esse movimento realizado pela nossa juventude, criado ponta a ponta pelos jovens, né, no fomento, no advocacy, né, em favor da lei de aprendizagem. Então, para a gente foi um projeto muito bacana, que simplesmente nosso papel como instituição, Unicef, foi facilitar os jovens a terem as informações e orientá-los sobre a perspectiva de qual é o poder da voz que eles próprios podem gerar nas redes. Outro projeto liderado por nossa comunidade também é uma parceria com a Organização Internacional do Trabalho para materiais que auxiliam jovens migrantes no mundo do trabalho no Brasil. Então, jovens que atravessam a fronteira lá de Roraima e são interiorizados, né, tem esse processo de interiorização para outros estados do Brasil, eles recebem um material didático. Esse material didático
é produzido pela Organização Internacional, né, pela OIT, na verdade, Organização Internacional das Migrações, e pelo Unicef, e nós, né, a partir do grupo de jovens do 1 milhão de oportunidades, estamos criando, né, materiais para a integração desses jovens no mundo do trabalho, com orientações sobre documentação, orientações sobre vagas de trabalho, orientações sobre formações para jovens venezuelanos que atravessam, né, a fronteira e são interiorizados aqui no Brasil. A gente tem o lançamento da nossa plataforma também, que foi também toda co-construída com a nossa juventude, a partir dessa perspectiva, dessa reconciliação com o mundo do trabalho. Então, a nossa plataforma vai desmistificar como os jovens se relacionam para a procura de empregos e como os profissionais das empresas procuram esses jovens para fechar suas vagas. Nós criamos uma espécie de Tinder, né, das oportunidades, onde os jovens vão poder se expressar, trocar ideias com os profissionais de RH, num formato de rede social muito, muito próximo da linguagem que a gente hoje identifica nas principais redes sociais, como Instagram, TikTok, Kawaii, LinkedIn, Facebook. Então, a ideia é que a gente transforme isso também num ecossistema de oportunidades por meio dessa perspectiva dos jovens poderem se conectar genuinamente com as organizações e os profissionais, né? Na verdade, a gente quer aproximar essa confluência de saberes dentro da plataforma para gerar uma ambiência de oportunidades para que a juventude possa cada vez mais acessar, possa ter mais confiança, sobretudo, em acessar oportunidades no mundo do trabalho. Aqui também quero trazer para vocês as nossas trilhas formativas, né? Vocês estão participando de uma das nossas trilhas, que é essa de formação, né, em inclusão produtiva jovem. Nós temos a trilha formativa também de direitos humanos, projeto de vida e mundo do trabalho. Então, convido a vocês a darem uma olhadinha no nosso YouTube, o UMIO Play, que a gente tem muito material explicativo, muito material de discussão, aulas maravilhosas com Jailson de Souza e Silva. A gente tem até, teve Macaé Evaristo, teve professora Ana Gomes, a gente teve até stand-up comedy falando sobre o mundo do trabalho com o Big João. Então, eu gostaria de sugerir a vocês também, se querem aprofundar no tema de inclusão produtiva, por gentileza, deem uma olhadinha lá no nosso YouTube. Aqui um pouco dos números, do que a gente já fez quanto iniciativa, a partir dessa perspectiva de reconciliação da juventude com o mundo do trabalho. Então, são mais de 10 mil oportunidades de acesso ao mundo do trabalho, mais de 11 mil oportunidades de acesso à educação, mais de 22.836 oportunidades de formação e mais de 1.000 oportunidades de conectividade e inclusão digital, que também é uma pauta nossa, né, desde levar infraestrutura para essas comunidades até a distribuição de formação e kits conectividade. Hoje a gente está com aproximadamente 48.270 e esse número só cresce. Graças a Deus a gente está aí subindo, né, esse trabalho, evoluindo esse trabalho em parcerias fundamentais e estratégicas como a da Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Para a gente é fundamental essa coalizão com vocês. E aqui, falando diretamente para vocês um pouco do que você pode fazer na sua comunidade, né? Como você pode ser esse agente de transformação a partir dessa pauta do mundo do trabalho e juventude que eu tentei ilustrar aqui para vocês, qual que é o gargalo social que nós enfrentamos, fazendo um recorte sobre uma perspectiva histórica, trazendo alguns números da nossa atualidade, o impacto da pandemia e trazendo um pouco das soluções que nós temos quanto uma iniciativa global do Unicef. Mas agora eu quero falar com vocês, né, o que você pode fazer aí na sua comunidade. E aqui eu separei algumas dicas, né? Eu acho que vocês, como lideranças comunitárias, podem trabalhar muito bem essa questão da mobilização comunitária. E aqui vão algumas dicas. A primeira delas é um mutirão de apoio ao jovem na construção dos currículos. Seja na sua igreja, seja na sua comunidade, seja na sua escola, seja na quadra de futebol, seja no ambiente de convívio social que vocês estejam e que possam exercer alguma liderança, acho que seria fundamental, uma sugestão que dá muito certo dentro do nosso campo de atuação, é esse mutirão para apoio dos jovens na construção dos currículos. Muitas vezes os jovens nem sabem como iniciar
como construir um currículo, qual a importância de ter seu currículo, né, para uma oportunidade de trabalho quando a gente fala de empregabilidade. Então, um mutirão de apoio ao jovem na construção do currículo, para além do mutirão da mobilização em si, da rede de voluntários, da rede da sua igreja, da rede da sua comunidade, também você pode trazer a perspectiva do mapeamento dessa força de trabalho que está no entorno da sua comunidade. E aí eu venho para o segundo ponto. Se você ajudou essa molecada a construir os currículos, você pode também criar um banco de empregos comunitário. E aí mobilizando os empresários da sua comunidade. Então você está lá na igreja, você tem um grupo de empresários que fazem ações sociais, por que não conectá-los a esses jovens que fazem parte da comunidade a partir de um banco de empregos comunitário? Pode colocar lá algo muito simples, como uma pequena impressão na porta da sua igreja, na porta da sua comunidade, falando das vagas de trabalho, de oportunidades de formação. Os empresários da comunidade não apenas podem dar oportunidades de trabalho a partir de vagas de emprego, mas também podem ter investimentos pequenos, que a gente chama de investimento semente, que é muito comum em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, de investimentos a projetos jovens. Por exemplo, um jovem tem um projeto super legal de irrigação automatizada de praças públicas, por exemplo, a partir de robótica, alguma coisa assim, e um benefício para a comunidade pode partir de um investimento pequeno, de R$1.000, R$2.000, investimento semente, a essas iniciativas para os jovens. Também os empresários têm um papel fundamental nesse processo como empreendedores e podem mentorar esses jovens, ou seja, darem aulas para os jovens para que eles possam lograr uma trajetória de sucesso no mundo profissional. Então, a mobilização dos empresários é a outra ponta para que a gente consiga fechar essa conta com a juventude a partir da construção dos seus currículos, o banco de empregos, né, que você pode mobilizar a partir dos empresários que você conhece, os empresários que você tem conexão aí na sua comunidade, na sua igreja, para que eles possam se conversar, para que o empresário saiba que, por exemplo, prioritariamente ele pode conectar com um jovem da sua comunidade para uma oportunidade de emprego. Eu acho que esse fortalecimento da mobilização comunitária é fundamental quando a gente fala da superação da pobreza nos territórios do Brasil. Outras dicas que eu queria passar para vocês. Organizar um fórum comunitário de geração de renda. Poxa, não sei onde estão os empresários da minha igreja, não sei onde estão os empresários da minha comunidade, não sei quem são essas pessoas. Organize um fórum, organize um evento, troque ideias, chame pessoas, troque ideia com o Sebrae local, troque ideia com as pessoas, com professores, que possam levar seus alunos para entenderem um pouco sobre essas dinâmicas do mundo do trabalho. Né? Eu acho que isso fortalece cada vez mais essa agenda, entender a igreja e a comunidade como um espaço fundamental para a discussão sobre isso. Então, aqui vai uma dica, ao meu ver, fundamental e bem interessante da organização desse fórum, para estabelecer quais são os anseios, qual que é o plano de ação da comunidade para a geração de renda para os jovens. Então, acho isso essa é uma experiência que tem dado muito certo aqui dentro do 1 milhão de oportunidades. Outra dica é, circule os recursos em sua comunidade. Então, poxa, preciso fazer uma reforma lá na minha casa. Vou conversar com alguém lá da minha comunidade, da igreja, para fazer esse arranjo de indicação para que eu possa fomentar a economia local. Preciso trocar o telhado da igreja, preciso fazer uma pintura, um revestimento na igreja. Circula os recursos da comunidade, fomente esse processo local, a economia de desenvolvimento local, que acho que sobre essa perspectiva a gente tem um poder muito interessante, tanto de geração de renda direta, mas de conexão, de cooperativismo, de qualidade no trabalho, porque uma coisa é você contratar um cara pelo aplicativo, o cara vai na sua casa, pinta lá uma parede e depois você nunca mais vê. Outra coisa é o cara que vai pintar a sua casa, você vai ver ele amanhã, ele está na sua comunidade. Então, a qualidade do trabalho e a relação entre vocês é muito diferente. Então, circular os recursos da comunidade se faz fundamental. A gente tem experiências maravilhosas lá no território amazônico brasileiro sobre essa perspectiva. E a última dica que eu queria dar para vocês é articular com o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Criança e Adolescente do município, organizações sociais que trabalham com essa agenda, né, de juventude para
para proporcionar oportunidades para conexão entre as suas comunidades. Parcerias. De repente você tem uma ONG lá que trabalha com futebol e pode participar do fórum comunitário. Você tem uma ONG que trabalha lá com balé e pode também participar do fórum comunitário. Como essas organizações, como essas parcerias locais, elas podem se fortalecer para que a gente possa construir uma agenda de crescimento econômico e desenvolvimento local. Era um pouco disso que eu queria falar com vocês. Ti, se você quiser, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Era um pouquinho dessa ideia que eu queria trocar com vocês. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Vou passar a bola agora para o Marco Davi e para a Anusha. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar trocando essa ideia com vocês. Contem com a plataforma do Umio, umio.com.br, para qualquer ação que vocês quiserem fazer. Lá nós temos uma área de termo de adesão, onde você pode entrar em contato conosco. A gente sempre está muito aberto para ouvir e fortalecer as comunidades. Muito obrigado. Espero que vocês passem uma noite fantástica, assim como eu passei esse momento com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Aí, que reflexão interessante, né, Nusha? Eu gostei demais. Eu até estava comentando que a introdução me fez pensar muito. A introdução que eu digo, o início da palestra do Felipe, a quem nós agradecemos muito. Obrigado, Felipe. Foi Muito muito obrigada, interessante a sua reflexão. E aí eu gostei muito de pontuar isso. Eu queria até que você falasse, não sei se você concorda comigo, nessa perspectiva. Parece-me que a questão do racismo no Brasil é muito mais forte que a questão da corrupção, né, porque sim. esse país foi construído tendo como base o racismo estrutural e estruturante, né, assim. E quando o Felipe começa a fazer as suas colocações, eu fiquei pensando em várias políticas, existentes no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, que fizeram com que, sobretudo, né, os mais pobres, mas sobretudo os negros e negras, fossem não tivessem as mesmas oportunidades, né. Então a desigualdade ela graça nesse país de forma histórica, né. E talvez, como que a gente resolve isso? Talvez, com aquilo que a gente chama de equidade, né, equidade? Sim, Que a gente vai precisar, fazer políticas que trate os desiguais de forma desigual, né. Os desiguais terem que ser tratados de forma desigualmente, para que possa haver igualdade, né. Eu acho que essa coisa é mais profunda. Gostei muito da fala dele. Fala aí, Anusha, o que você achou? então, eu gostei muito também. Você está me ouvindo bem? Vocês estão me Sim, ouvindo bem? sim, estou ouvindo. Então, eu gostei muito, assim, da fala dele, porque trouxe à tona aquilo que muitas vezes que contrapõe o que muitas vezes a gente ouve, né? Que, mas por que vocês estão falando tanto disso, né? Por que se fala tanto disso? E esses dados que o Felipe demonstrou respondem essa questão, né? É muito importante, acho que não basta a gente olhar para a sociedade e não refletir como ela foi criada, como essas questões surgiram, porque não é apenas uma questão de curiosidade, assim, eu quero entender como foi a história do Brasil. Não, é uma questão de sobrevivência, né? Porque, Uhum. infelizmente, isso afeta mais algumas vidas do que outras, né? E enquanto quem não quer saber dessa questão não está sofrendo essas questões, né? Enfim, a outra pessoa está sofrendo demais, né? Então a gente tem que Exatamente. questionar, tem que olhar para as instituições e questionar por que tem mais brancos no judiciário, né? Por que eu tenho mais médicos brancos? Por que isso existe, sabe? De onde isso vem?
E eu sempre estudei, assim, essa questão, da história do Brasil, assim, na perspectiva das crianças, assim, que é o meu tema de estudo. E é até uma questão, eu refleti muito, assim, enquanto o Felipe falava, justamente nesses impactos, assim, por exemplo, ele citou muito a questão do trabalho, mas o que esse trabalho, né, essa falta de oportunidade, ela ocasiona? Essas que em parte são violações de direitos, assim, né? A gente Sim, vê sim. que toda a precarização, aquele exemplo que ele deu acabou comigo, porque eu fiquei imaginando assim, nossa, imagina, será que se fosse um menino um menino de classe média jamais passaria por isso, gente, sabe? Ou como é que isso foi acontecer, sabe? Será que aquela vida não importava para aquela pessoa? Tipo, aí você vê que não teve nenhuma ação, sabe? Foi a própria pessoa que estava com ele que recebeu o lanche, entrou em contato e não resolveu nada. Então, eu acho que é necessário que essa pauta esteja cada vez mais assim presente, que a gente possa debater, que a gente possa questionar, nem se inquietar mesmo, né? Para poder resolver isso, para poder garantir os direitos dessas pessoas, né? É, E eu acho, assim, eu tô um pouco, dá para perceber, assim, um pouco a minha inquietação, né? Mas é porque realmente foi algo que me provocou bastante, assim, né? Que mostra parece como a que gente já tá. a gente ouviu a sensação que às vezes deu também, a não ser que, assim, eu fiquei pensando: "Caramba, estamos ferrados, né, tá muito ruim, coitada dessa juventude, não tem alternativa". À medida que ele foi falando, eu fui pensando, nisso, eu fui pensando que a coisa tá de mal a pior, né, assim, eh, uma uberização do trabalho, né, será que pode usar essa expressão? Esse trabalho intermitente que lá nos Estados Unidos o trabalho intermitente era só para férias, né, então a juventude trabalhava de férias lá no período do Natal para ganhar dinheiro. E aqui no Brasil, os empresários transformaram o intermitente numa coisa duradoura, e aí sem ser um trabalho decente. E na aula do Ari Ovaldo, eu fiz uma colocação, eh, de um médico que, ficou muito angustiado, né, um jovem médico negro, né, inclusive meu filho, mas ele estava muito angustiado porque um outro jovem, disse para ele estava com covid, e disse para ele: "Olha, você vai ficar", ele disse: "Você vai ficar 14 dias". E ele disse: "Não, não, pelo amor de Deus, doutor, não me deixe 14 dias não, me deixe 5 dias só, porque o patrão disse que o meu trabalho que eu sou descartável". E eu tenho uma filhinha, nasceu uma filhinha agora, e se eu for mandá-la embora, eu não vou eu estou perdido e tal. E aquele médico ficou numa situação extremamente difícil, porque, né, teve que deixar, eh né, teve que fazer isso, vou prejudicar o menino. Mas olha que situação ética terrível, sabendo que aquele rapaz ia voltar para o trabalho contaminado, ia contaminar outras pessoas, porque o patrão acha que ele é descartável, entende? Então, isso é muito duro, isso é muito cruel, isso é desumano, como você mesmo colocou, é contra todos os direitos humanos, e isso também me angustia muito. E aí, será que ainda perpetua, eh, os aspectos da escravidão no Brasil? O que que você acha, Nuxa? Ainda estamos vivendo essa pseudo-escravidão? Nós somos livres, a juventude é livre, de fato, a juventude pobre desse país? Sinceramente, eu acredito que sim. Quer dizer, que sim, no caso que perpetua a escravidão, né? Que nós não somos livres, porque se nós fôssemos livres, eu não teria esses dados que o Felipe demonstrou, eu não teria um número tão grande de homicídios contra jovens negros, eu não teria nada disso, eu teria pessoas tendo acesso aos seus direitos básicos, a gente teria uma realidade totalmente diferente, né? Então, isso mostra, assim, como essa construção, assim, ela é cruel, né? Quando você olha, assim, você vê que
ou tem a abolição, mas você não garante direitos, desde aquela época e até hoje, né? E isso é muito cruel, isso é muito doloroso, assim, né? Você pensar que a pessoa tem que escolher, né? Nesse exemplo que o senhor deu, a pessoa tem que escolher entre a própria vida dela, né? E se arriscar, literalmente, né? Porque a gente sabe que a Covid enfim, o prejuízo que ela pode trazer, né? Todos os riscos que a pessoa corre e colocar outras pessoas em risco para não perder. Então, que trabalho é esse? Que condição é essa, sabe? Que essa pessoa está vivendo, né? Então, é muito cruel, é algo que aprisiona, né, as pessoas, assim, porque você, essa questão que o Felipe falou, né, dessa falta de oportunidade, você acaba impedindo que as pessoas, prendendo a pessoa ali, ela não consegue outras oportunidades, né, porque infelizmente até essa equidade que o senhor mencionou, né, que tratar, a gente sabe que a gente tem algumas políticas hoje que são desenvolvidas, mas nem elas são suficientes, né, senão a gente não teria esses números que a gente tem. Então, definitivamente, eu acredito que é algo que a gente ainda tem que brigar, tem que correr atrás para fazer acontecer, né? Tem que continuar questionando, continuar denunciando essas questões, né? Para acabar com isso de uma vez. E a gente tá, concordo com você, eu acho que, uma iniciativa, assim, como essa do MIO, e de repente outras iniciativas e tal, possibilitam, pelo menos a chance, de uma entrada no mundo do trabalho, né. Então, não sei se a gente consegue resolver totalmente, né, pelo menos entrada, uma formação, como ele colocou sobre a tecnologia, achei interessante, e ele trouxe uma coisa que me deixou inquieto também, né, sobre 15 milhões estão sendo substituídos pela tecnologia, né, então o impacto da tecnologia é muito cruel, né, é muito cruel. E aí eu fiquei pensando, os pobres, ficarão mais pobres, pelo que parece, porque os pobres não estão alcançando a tecnologia, né. Então, qual a responsabilidade, dos empresários, sejam eles evangélicos ou não, cristão ou não, né, mas passando aqui, já que é uma formação para a juventude evangélica também, é pensar nisso. Ele deu sugestões, né, de criação de currículo, quer dizer, a igreja, ela pode ter uma participação muito grande, pelo menos na para dirimir um pouco, assim, diminuir um pouco essa dificuldade, essa distância, né, tão grande. E eu acho que a gente está num período de reconciliação, com o trabalho, a juventude se reconciliar com o trabalho e não ser tão cooptada, né, muitos jovens sendo cooptados pelo tráfico, muitas meninas sofrendo, né, as meninas sobretudo, são as que mais sofrem, e mais ainda as meninas negras. E as negras retintas muito mais, né. Então, o miô pode ser um caminho, de convergência, de reconciliação, pelo menos de entrada, não sei se de saída, mas pelo menos de entrada, no mundo do trabalho e para que o jovem possa ter condições de, sei lá, chances de enfrentar de forma mais igualitária, né. Ouvir o que a gente ouviu do Felipe, sacudiu bastante uma visão histórica e compreensiva dentro do patriarcalismo, né, e tal. Então foi muito legal ouvi-lo. Parabéns, Felipe, foi muito jóia, gostei muito. Eu também. Eu gostei muito, muito mesmo, e concordo com tudo que o senhor colocou, né? É muito importante que a gente implemente nessas medidas para combater essas questões, né, que acabam causando, né, o senhor deu exemplo dessa questão do tráfico, tem também o trabalho infantil, né, Uhum, e sim. todas essas questões que a gente sabe, né, que acabam derivando desse problema. Mas a gente está se encaminhando para o final, e eu queria saber o que o pessoal colocou na nuvem de palavras.
Vamos ver aqui, ó. Olha só, gente, tiveram bastante palavras. Essas que estão maiores, são as que apareceram mais vezes. Aí a gente tem aí segurança, estrutura, né? A pergunta, né, foi como uma oportunidade pode mudar a vida do jovem. E aí a gente tem aqui felicidade, avanço, estrutura, segurança. As que mais apareceram foram formação, aprendizado, crescimento profissional, realizar sonhos, solidariedade. Tem também aqui garantindo seus direitos, vida digna, subsistência familiar. Então, eu acho que casa exatamente com isso que nós estávamos debatendo agora, né? Que ela transforma justamente porque ela permite com que esse jovem tenha acesso aos seus direitos. Né? A gente sabe que isso deveria começar de antes, né? Desde sempre isso deveria acontecer. Mas muitas vezes a oportunidade acaba gerando, né, essas possibilidades para os jovens. Né? O que você acha dessas palavras, Marcos? Então, eu acho legal que a gente lembrei da música, né, a gente quer, comida, diversão e arte, né, uma coisa assim. Eu acho que essas palavras são muito joias, né. Segurança, solidariedade, formação profissional, só dá oportunidade à juventude. A juventude não precisa de muita coisa, só precisa de oportunidades. Então, se der oportunidade para a juventude, nesse país, a gente vai ter um país muito melhor, porque são os jovens, que têm, entre aspas, "o poder" hoje, né. Se a gente investe na juventude, a gente vai estar investindo no país. Isso é muito, muito forte. E a maneira de a gente enfraquecer um país, infelizmente, a gente tem observado isso muitas vezes na nação, é não investimento na juventude. Então, quando a gente não investe na juventude, a gente está dizendo que a gente quer enfraquecer o país hoje e amanhã. E isso para mim é crucial, né. Então temos que a gente pensa numa igreja, se a gente não investir na juventude na igreja, a gente enfraquece a igreja. Se a gente não investir em todas as instituições, não pensar nos jovens, a gente vai enfraquecer a instituição, né. Então, isso aqui, realizar sonhos, olha, poxa, tendo oportunidade, o jovem vai realizar sonhos, ele vai produzir solidariedade, ele vai ter crescimento, né, ele vai ter aprendizado e constante, vai querer aprender cada vez mais. Então, para mim, isso aqui é fundamental. Dar oportunidade para os jovens vai transformar a vida dos jovens e o entorno dele, né, dele ou dela, né. Transforma a Então acho que sociedade. é isso. Com certeza. Com certeza, eu concordo totalmente com isso. E para finalizar, eu gostaria de convidar você que está nos assistindo, independentemente de você ser cristão ou não, né? Nós temos uma comunidade no Discord, como o Felipe falou, e nessa comunidade nós temos vários voluntários de todos os cantos do Brasil, né? Inclusive eu sou de Sergipe. E é uma oportunidade, né, que a gente tem de conhecer pessoas de vários lugares e também de contribuir para essa mudança, né, que a gente quer ver na sociedade. O Thiago está transmitindo aí o link do Discord e nós funcionamos como laboratório de inovação social, como o Felipe falou, e também temos várias iniciativas, dentre elas o Clube do Livro. Eu até peguei aqui o último livro que a gente estava lendo, que foi Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Ai, que legal. E aí a gente também interage, temos mentoria, temos várias questões, então venha fazer parte da nossa comunidade. Inclusive, Marco, você está convidado também. Já faço E parte. é isso. Ah, você já está lá, que bom. Só não sei usar muito, mas já faço parte. É legal demais, eu acho que quem participa do Discord aprende demais, e foi um prazer, foi uma alegria muito grande estar aqui com a Nusha, que legal te conhecer, viu menina? E muito bom estar aqui, obrigado Tiago, e aí eu não posso deixar de falar da lista de presença, né? A lista de presença aqui, a gente tem aqui o Alexandre participando ativamente com a gente, e ele já estava preocupado
preocupado com a questão da lista de presença, mas ela vai ficar aqui na descrição, inclusive para quem for assistir em outros momentos, vai poder então assistir e também se inscrever, colocar a presença depois de assistir a aula, tá bom? Eu particularmente quero agradecer demais, foi muito bom conhecer a Nuxa e ter a participação do Tiago ajudando a gente. Essa aula maravilhosa do Felipe foi muito legal, aprendi muito hoje. A gente sempre vai aprendendo cada vez mais, né, Nuxa? E eu quero te agradecer muito pela sua simpatia, que Deus guarde sua vida, Deus te abençoe muito, viu, menina? A graça de Jesus esteja sobre você. Amém, pastor. Muito obrigada pela oportunidade. Também fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de conhecer o Senhor, né, que eu já conheci e revi hoje. E muito obrigada, Tiago, né, pela oportunidade. E também gostei demais da fala do Felipe, né? E vamos aí contribuir, né, tentar transformar nessa realidade que implementar isso que o Felipe nos ensinou hoje. Muito obrigada. É isso aí. Um grande abraço.